A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós estamos no nosso 97º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário do trecho que está no segundo livro de Samuel, do capítulo 20 ao capítulo 22. Os capítulos anteriores mostram Davi voltando para Jerusalém, a situação de Simei, que amaldiçoou Davi quando Davi estava saindo. Quando Davi volta, ele se prostra e pede perdão. Os ciúmes entre as tribos de Efraim, né, ou a tribo de Israel, que é a mesma tribo, com a tribo de Judá, e Judá se posicionando sempre como sendo mais forte. E depois disso, aqui no capítulo 20, a gente vê uma outra confusão. Um homem chamado Seba ou Sebá, da tribo de Benjamim. Geralmente os maiores rebeldes surgem da tribo de Benjamim, não sei porquê. Os caras, eles eram terríveis, eles eram excelentes guerreiros e muitos rebeldes. E aí esse homem Sebá, ele consegue influenciar todas as tribos contra Davi e fala então que Davi não deveria receber o apoio como rei das outras tribos, né? E aí Davi chega a uma conclusão, fala, olha, esse homem é mais perigoso do que Absalão, ele pode fazer um mal maior do que o próprio Absalão fez. Então ele pede para um novo comandante. Agora tem um novo comandante, não é mais Joabe. Joabe foi destituído, e quem está no lugar de Joabe é um homem chamado Amassa, que também ele era comandante. Olha que interessante, Amassa, ele era comandante do exército de Absalão. Na luta de Absalão contra Davi, os dois comandantes, Amassa do lado de Absalão e Joabe ao lado de Davi. Só que Joabe comete tem um grande problema. Ele era muito cruel. Ele matou o filho do rei, matou Absalão com 3 flechadas, e aí Davi fica muito chateado com isso, e além disso, agora então ele foi destituído, e agora o comandante do exército de Davi é um ex-comandante do exército, entre aspas, inimigo de Davi, que era de Absalão. Por isso Joabe não gosta disso. E o que é mais interessante é que eles eram primos. Tanto Joabe como Amassa, eles eram guerreiros de excelência, mas eram sobrinhos de Davi, né? Então os dois eram sobrinhos de Davi. Acontece que Joabe vai com ciúmes, né, por ter perdido a posição e o comando do exército. Ele chega para Amassa, pega na barba de Amassa como se fosse dar um beijo no rosto dele. Gente, ele pega a faca, enfia a faca na barriga de Amassa, que cai todo o intestino de Amassa para fora, uma coisa muito violenta, né? E aí acontece essa questão desses ciúmes. Aí Davi, ele vai pegar as concubinas. Lembra das 10 concubinas que ficaram responsáveis por guardar o palácio, e que Absalão se prostitui com ela publicamente, todo mundo olhando? E aí é uma vergonha, apesar delas não terem culpa. Davi as coloca com uma espécie de prisão domiciliar, né? Elas têm de tudo lá, tem comida, tem bebida, só que elas ficam ali no palácio como viúvas, né? Ficam lá eternamente até a morte. E esse tal desse Seba, ele se revolta, e como eu já falei, Davi fala assim para Amassa, fala assim, Amassa, vai atrás desse Seba. E Amassa parece que demora a entender, ele demorou a compreender, e aí quando ele não volta, quando o rei vai e manda outra pessoa estar no comando para ir atrás desse Amassa, coloca todo o exército de Israel. Quando eles estão indo, Amassa está voltando e eles se encontram. E é nessa hora que Joabe vai e mata o comandante Amassa pela crueldade, assim, sem nenhuma necessidade, né? Ele foi totalmente intolerante, talvez pelos ciúmes, então na covardia, né? E aí eles chegam em uma cidade,
E é interessante, o nome da cidade é Abel. Eles chegam numa cidade chamada Abel e eles estão dispostos a entrar na cidade porque sabe que esse camarada está lá na cidade de Amassa, ele está fugindo, né? E esse tal de Seba. O Seba fugiu para essa cidade chamada Abel e o exército de Israel todo ia entrar. Amassa já estava morto, só que Joabe reassume o comando e aí aparece uma mulher, fala: não, gente, calma aí, nós somos conhecidos como aquelas pessoas que negociam, o que está acontecendo, por que vocês querem entrar aqui? Se vocês entrarem, vocês vão matar metade da cidade. E aí Joabe fala: a gente quer esse fugitivo que entrou aí, o nome dele é Seba. Ela falou: não, fica tranquilo aí, que a gente vai jogar a cabeça dele para você agora. Aí eles vão lá, matam o Seba, ou Seba, e joga a cabeça para Joabe e o exército, eles vão embora. E ela é chamada de uma mulher inteligente, de uma mulher sábia, porque livrou toda a cidade da morte. Quando é interessante que uma das concubinas de Saul, primeiro para a gente entender, tem coisas, gente, que até hoje eu não entendo, né? Primeiro, o Josué, ele faz uma aliança com os gibeonitas há muitos anos atrás dessa situação aqui. Lembra daquela história lá do pão, que eles iriam ser perseguidos e chegam para Josué e falam: ó, Josué, a gente queria uma aliança com vocês. Enfim, Josué vai lá e faz uma aliança com os gibeonitas. Muitos anos depois, Josué já não existia mais. Saul vai e quebra essa aliança. E essa aliança ele vai lá e mata um monte de gibeonita. Por causa disso, Saul já estava morto, agora Davi era o rei, mas por causa disso veio uma fome em Israel. E aí Davi vai orar e fala assim: qual é o motivo dessa fome? Aí Deus vai falar assim: porque Davi, ou porque Saul quebrou uma aliança que Josué tinha feito há muitos anos atrás. E aí Davi chama os gibeonitas e fala: foi quebrada a aliança, o que vocês querem que eu faça? E aí eu não entendo por que eles pedem isso. Eles falam assim: olha, a gente quer que 7 homens descendentes de Saul morram. 7 homens. E aí você pensa: então poderia ser os netos de Saul, qualquer um. Só que Davi tinha feito uma aliança com Jonatas que ele iria defender alguns descendentes de Jonatas, né? O filho de Jonatas seria defendido. Então, se Davi de repente matasse o filho de Jonatas, seria mais uma quebra de aliança, e Deus não trabalha com quebra de alianças. Enfim, eles entregaram os 7 homens e foram todos mortos. E tinha 2 que era filho de uma concubina, que eram filhos de Saul e de uma concubina de Saul. E aí os pássaros vêm comer a carniça ali, né? E aí ela fica tocando os bichos, tocando os pássaros, tocando. E aí Davi vai lá, pega e chove, e a chuva leva os restos mortais, e Davi tenta honrar essa mulher e resolve o problema. Agora, no capítulo 22, assim, e junto com essa mãe protetora também, surgem vários gigantes. Davi, ele vai guerrear e vai triunfar com vários feitos militares, e aí existem pelo menos 3 gigantes aqui que são relembrados aqui. Capítulo 22 é muito legal porque ele se refere ao Salmo 18. Lembra aquela música que fala assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela. Eu não tenho voz para cantar, mas é esse salmo que Davi está falando aqui, que é uma ação de graça por Deus ter livrado Davi de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. E aí ele compõe essa música. O Salmo 18 são 50 versículos, é um salmão, mas assim é muito legal você ler isso aqui e de repente vai lá para Salmo
Salmo 18 e ver como é que é. Eu sei que você gasta um pouco mais de tempo, mas se você puder fazer isso, é muito legal, porque você sempre se refere às duas questões. E eu acho interessante que Davi, nesse salmo, e aqui também, ele vai relatar algumas coisas assim bem exageradas, né? Bem dramáticas. Ele fala assim, o capítulo 22 todo são vários cânticos, tá? Mas o cântico que ele fala assim, olha, porque de uma forma dramática, né? As ondas da morte me cercaram, torrentes da impiedade impuseram terror. Aí ele vai falar assim, e só que na minha angústia eu invoquei, eu clamei ao Senhor. E aí como se Deus tivesse vindo, aí ele imagina as coisas, né? E ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, só porque ele clamou ao Senhor. A terra se abalou e tremeu, e o meu clamor chegou aos ouvidos de Deus. E das narinas de Deus subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. Ele começa a enfeitar um monte de coisa e é muito legal essa oração de Davi, né, que é uma oração bem dramática, né? Então é muito legal isso aqui. São louvores de agradecimento ao Senhor. Olha, estamos acabando, segundo Samuel. Amanhã é o último trecho, é o capítulo 23 e o capítulo 24, e Davi já vai morrer. Só que a gente vai começar os livros dos reis e vai falar muito mais sobre Davi ainda, tá bom? Vai relembrar. Então, que Deus abençoe e não perca a oportunidade de ler. Leia. Leitura da Bíblia é muito bom. Que Deus abençoe a sua vida e a sua leitura.